Sejam todos bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Agradeço a cada um de vocês que entraram aqui e que participa junto comigo desta bênção que é falar a respeito da Palavra de Deus. Irmãos, hoje, talvez para alguns possa até pensar que essa palavra que eu escolhi não tem nada a ver com a situação que nós vamos falar aqui. Mas, se você prestar atenção, tem tudo a ver, ok? Nós estamos aqui com o André Mendonça na nossa tela, e tanto o André Mendonça quanto o Nunes, se eu não me engano, acho que é Nunes Maia o nome dele, eles estão debatendo se a palavra mãe deve ser excluída da literatura judicial. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles estão debatendo se o nome pai e mãe sai dos registros, ou seja, dos documentos que nós portamos. Quando você vai a um determinado órgão, pode ser público ou privado, você vai em um pronto-socorro, em um hospital, ali quando você está fazendo a sua identificação, logo eles colocam o nome do pai, nome da mãe. A polícia militar, quando ela para alguém no meio da rua, ela quer saber o nome dessa pessoa, eles identificam logo de imediato o nome do pai e da mãe. O nome do pai e da mãe é muito importante, mas o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo tirar a nomenclatura pai, a nomenclatura mãe dos documentos das pessoas. E por que isso? Irmãos, na verdade, isso daí é uma coisa sem fundamento algum. Por quê? Porque vai ser caracterizado como crime de ódio pelo simples fato de você, amanhã ou depois, estar num lugar aberto, num lugar público, e você se dirigir ao seu pai ou à sua mãe como pai ou mãe. Por quê? Porque se tiver ali um homem que se identifica como mulher, e se ele achar que, ao fato de você chamar o seu pai ou a sua mãe próximo a ele, e por ele não poder gerar, mesmo sendo uma mulher trans, então ele pode, da parte de você, caracterizando um discurso de ódio, entendeu? E transfobia. É esse o nome que eu estava tentando me lembrar. Aí eu recorri à colinha que eu tenho aqui. Então é isso, irmãos. Agora eu falo para você. Você acha que isso é correto? O STF, ele pode fazer isso aí, de vez deles se preocuparem com outras situações que precisa da atenção deles, eles querem continuar fazendo como que se eles fossem o detentor de tudo, como se eles é que tivessem o poder para mudar tudo. Mas isso é atribuição ao Senado e não ao STF. Ok? Ainda que não seja correto querer tirar a nomenclatura pai ou mãe, mas quem deveria estar tentando fazer isso não é o STF, mas sim o Senado. Mas o STF, de uns tempos para cá, eles vêm tomando partido de tudo que eles acham que é eles que têm que resolver. Então, irmão, para que a gente possa meditar sobre a palavra de Deus, a importância da mãe, a importância do pai, eu vou ler aqui para nós meditarmos, né? Refletirmos sobre a importância do pai e da mãe na vida do filho ou da filha, e ainda aquela moça que vai se tornar mulher, a mulher que quer ter o desejo e tem o desejo de ser mãe, ela não vai poder usar esse nome de ser chamada mãe, sendo que ela sonhou nesse momento em ter o seu filho, de abraçar o seu filho e o seu filho no futuro adiante, a hora que ele estiver crescendo e aprendendo a chamá-la, a primeira palavra que ele vai falar é mãe, a primeira palavra que ele fala é pai. Então, vamos ler aqui as Sagradas Escrituras no livro de Lucas, no capítulo 7, do versículo 11. Nós vamos ler o filho da viúva de Naim. E aconteceu um pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos de seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se
de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E, chegando-se, tocou o esquife e os que o levavam pararam e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Só até aqui. Por que eu li essa palavra? Porque o próprio Deus, o próprio Jesus, ele se compadeceu da viúva de íntima compaixão. Ele ficou externado pelo que estava ali vendo uma mulher que chorava copiosamente pelo seu filho. E então ele colocou as suas mãos no esquife e logo ele falou: a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou e começou a falar. E eu imagino, irmãos, que a primeira frase que ele deve ter usado foi: mãe. Então, irmãos, essa palavra, ela é tão forte e ela é muito importante, porque essa palavra é um substantivo de alguém que gera, de alguém que colocou aquele filho no mundo e ela o protegeu a vida inteira. E então, aquela mulher, irmãos, ela estava ali chorando porque havia perdido o seu único filho. Mas o seu único filho, ele se encontrou com Jesus. E quando Jesus tocou nele, logo a vida voltou. Irmãos, como que pode o STF querer tirar o nome que é tão sagrado a ponto de querer fazer isso apenas para satisfazer o desejo de poucos? Porque são milhões de mães que existem no mundo, são milhões de pais que existem no mundo, para uma pequena minoria que se acham que são mulheres. Nada contra ao estado físico deles, nada contra, eles têm o direito deles de serem o que eles querem e de ser como quer, mas querer tirar o direito de uma mãe que já vem desde o princípio para simplesmente satisfazer o ego de alguns, simplesmente porque a mulher trans não pode gerar. E quantas mulheres aqui no mundo não pode gerar, que são estéreis, e nunca houve mudança do nome por causa dessas mulheres? E agora o STF, ele começa a querer mudar algo que jamais eles poderiam pensar em querer mudar. Vamos ver esse vídeo, aí a gente faz aqui as nossas conclusões finais. Vocês entenderam, irmãos? Eles querem colocar no documento da pessoa o nome do pai e o nome da mãe e no nome mãe e pai uma barra para separar. Isso desculpa a expressão usada, mas é ridículo eles quererem fazer isso. A mãe que se considera nessa qualidade, acho que também gostaria de ter essa designação. Imagina, nós estamos aqui diante. Lembrando que o André Mendonça e o Nunes Marques, eles estão defendendo o direito da mãe. Mas eles não podem, na verdade, lutar contra os outros 9 ou 10. Mas, enfim, eles estão lutando contra toda aquela outra turma. E só eles dois a favor de que o nome mãe e pai prevaleça e permaneça no documento de cada cidadão. Essa é a grande maioria. E nós estamos falando. Eu não posso ultrapassar. Eu não posso colocar esse direito na frente do outro. E o que se almejou por meio dessa ação foi alcançar uma denominação que, por assim dizer, em relação a essas pessoas, não implicasse numa exclusão discriminatória da sua constituição de personalidade. E, portanto, o vocal
Vocês entendem, irmão? Vocês entenderam o que eles estão debatendo aqui? Ou seja, eles, por conta de simplesmente desejo de outras pessoas que não podem acessar algo que é, vamos dizer assim, divino, uma pessoa que gera, que coloca um filho no mundo, ela tem por direito ter esse nome, porque esse nome, ele transmite proteção, ele transmite segurança, mas, infelizmente, o nosso STF é isso aí, ó, se resumiu nisso daí, querer mudar algo que jamais eles poderiam pensar. Infelizmente, irmãos, nós estamos realmente chegando no final dos tempos e o cerco está se fechando, a perseguição ela está chegando aí, ela está vindo gradativamente, está se proibindo algo aqui, se proibindo algo ali, daqui a pouco eles vão nos tirar o direito de ter este livro sagrado, e aí, irmão, é que eu vou ver, e aí é que nós vamos ver aqueles que verdadeiramente adoram a Deus em espírito e em verdade, aqueles que não vão se inclinar perante esses iníquos para que satisfaçam o desejo deles. Porque o apóstolo Paulo, ele nos ensinou uma grande coisa. Ele falou, ainda que eu morra para o mundo, porque o viver para mim é Cristo, e o morrer para o mundo, para ele, era uma vitória, irmãos. Sabe por quê? Porque o sentido dele, o pensamento dele, a esperança dele estava numa nova terra, no novo céu, junto com Deus. Então, nenhum de nós evangélicos devemos nos inclinar para o mundo, mas devemos sim nos inclinar para Deus em espírito, em verdade, em adoração a Deus. E na certeza de que se nós permanecermos fiéis até o fim dos nossos dias, nós herdaremos a coroa da vida eterna. Espero que esse vídeo tenha sido importante para você, que você possa meditar sobre isso e para que você fique bem atento em relação às coisas de Deus, ok? Um abraço a você, chegamos ao final do vídeo. Não esqueça de dar o seu like, selecionar o sininho para que você seja avisado de novos vídeos, ok? Um abraço e que a paz de Deus esteja na vida de cada um de vocês.